Olá, o Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. O IBGE também diz que 44% delas trabalham e que entre as pessoas que não têm deficiência, esse índice pula para 75%. Preconceito, despreparo, impossibilidade mesmo? No fórum de hoje vamos falar do ambiente de emprego para os deficientes. Se uma empresa tem pelo menos 100 funcionários, é obrigada a contratar pessoas com deficiência. A quantidade varia de acordo com o número total de colaboradores. Vamos entender melhor na reportagem. A lei que obriga a contratação de deficientes é de 1991. O artigo 93 diz que a empresa deve preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou deficientes, na seguinte proporção: de 100 a 200 empregados, 2%. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E a partir de 1.001 empregados, 5%. Bom, e para falar sobre este assunto, o Fórum tem o prazer de receber aqui no estúdio a especialista em educação profissional Antônia Rodrigues e a procuradora do trabalho Renata Coelho. Obrigada por virem ao programa. Eu vou começar com você, viu, Renata? A lei fala de beneficiários reabilitados e de pessoas com deficiência habilitadas. O que quis dizer quem fez a lei com isso tudo aqui? A lei de cotas, a lei original de 91, ela não traz conceitos de pessoa com deficiência. Ela deixa que esse conceito seja regulamentado depois por decretos. Então, ela fala que as vagas são reservadas a pessoas com deficiência, que ela vai dizer quem são em decretos posteriores, e pessoas reabilitadas pelo INSS. Quem são os reabilitados? São os trabalhadores que sofreram algum tipo de incapacitação, de déficit ou de acidente de trabalho e que passaram por um processo da Previdência chamado de reabilitação profissional. É um processo também regulamentado, certificado, ou seja, ele vai se recuperar a sua saúde, fazer um novo treinamento e vai então receber um certificado de reabilitado pela Previdência e apto a trabalhar. Muitas vezes não mais na função que ele exercia quando sofreu um acidente. Então a reserva de vagas vai atingir esses dois grupos, pessoas com deficiência ou reabilitados. E os conceitos de pessoa com deficiência foram evoluindo ao longo dos anos, né, por decretos, por uma convenção da ONU e mais recentemente pela Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Antônia, você é uma especialista em educação profissional. Existe um treinamento? Como é que você está inserida nesse universo? Qual é a sua experiência? Nós recebemos alunos com deficiência no SENAC, por exemplo, que é o local onde eu trabalho, e quando esse aluno ele chega, no ato da sua matrícula, ele se identifica como tal. Ao fazer essa identificação, existe todo um aparato educacional para que esse aluno tenha sucesso, porque para a gente não basta receber. É importante que a instituição ela se prepare, né, com serviços, com ferramentas, para que esse aluno, ao final do curso, ele esteja apto a ingressar no mundo do trabalho. Esse é o nosso objetivo. Existe, de fato, ainda esse preconceito quando você fala que tem muito deficiente, mas essas pessoas com deficiência não estão conseguindo trabalho? O que acontece? A gente pode considerar que talvez, né, o preconceito ainda seja bastante forte. A gente vê que nos últimos anos, por exemplo, nos últimos 5 anos, houve investimento muito grande por parte do governo federal em qualificação e formação profissional. A gente vê o programa Pronatec, que é um programa extremamente interessante e que traz também todo um aparato, inclusive financeiro, para que o aluno não evada da escola. Nós temos no ensino superior o FIES, que também colabora para que o aluno, por meio desse financiamento, pague os seus estudos e consiga um curso superior. Agora, o que eu penso que falta também um pouco, talvez, seja que essa informação chegue à pessoa com deficiência, para que ela possa usufruir de todos esses programas existentes, né, para se qualificar. No que se refere à questão de preconceito, a gente vê que há necessidade, sim, de se romper barreiras, né? E a principal barreira é a barreira que a gente chama de barreira atitudinal.
Muitas vezes um empregador, ele não contrata uma pessoa com deficiência porque ele considera que aquela pessoa ela vai ter um rendimento menor que uma pessoa que não tenha deficiência. E isso, na verdade, isso só se rompe quando você tem uma pessoa no seu cotidiano que te mostra que é totalmente o contrário. Geralmente, pessoas com deficiência, em sua maioria, elas querem mostrar que elas são capazes e que elas são dignas daquela profissão, daquele emprego. Então, muitas vezes, elas também inspiram, inclusive, os demais colaboradores, porque se uma pessoa que muitas vezes tem uma certa limitação consegue ter um desempenho, né, com excelência, o outro também se sente motivado a ter um desempenho, inclusive, que seja pelo menos igual ao daquela pessoa. Então, é necessário, sim, o rompimento desse preconceito para que essa pessoa chegue ao mundo do trabalho, porque não basta a qualificação, é necessário que ela ingresse, é necessário que ela tenha a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho e mostrar que ela tem tanta competência quanto uma outra pessoa. Esse preconceito, ele é mais por parte da sociedade como um todo ou normalmente do empresário, que aí isso acaba replicando nele, entende? Qual é a sua percepção sobre isso, Renata? Não, sem dúvida, a empresa ela é um espelho do Brasil, né? Dentro da empresa nós temos todas as questões sociais, culturais, educacionais que nós temos arraigadas no nosso país como um todo. Então, isso vale para todas as questões de discriminação, o negro, a mulher, a pessoa com deficiência. Então, a barreira atitudinal na experiência do Ministério Público do Trabalho, ainda a principal deficiência, né, da inclusão no nosso país. Apesar de todas as escusas que são relacionadas à qualificação dessa mão de obra, a falta de acesso dessa mão de obra a meios de transporte, a outros direitos, a cota é necessária, é a prova viva de que a principal barreira é atitudinal, senão nós não necessitaríamos de cota. Nós não precisaríamos obrigar uma empresa a contratar uma pessoa com deficiência. No seu recrutamento, nos seus treinamentos, ela receberia currículos, avaliaria da mesma forma e treinaria da mesma forma uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Mas para o empresário, para o empregador, tem uma situação a mais ainda, além do preconceito e da atitude. É claro, ele é um reflexo da nossa sociedade, só que ele tem um empreendimento. E ele precisa que o empreendimento gere lucro, né? Isso não é de forma alguma errada ou não é nenhuma malícia do empresário, né? É natural que ele queira que seu empreendimento dê lucro. Então, ele faz sempre uma análise. Ele já tem um preconceito arraigado e ele faz uma análise de custo-benefício. Olha, para acessar pessoas com deficiência, eu vou ter que divulgar minhas vagas em outros locais. Eu vou ter que acessar cadastros específicos, eu vou ter que qualificar de forma diferenciada o meu pessoal que faz as entrevistas, eu vou ter que adaptar o meu espaço de trabalho para um cadeirante, para uma pessoa com deficiência visual. Isso tudo é custo para o empresário. Ele vê isso como dinheiro que sai, né? Então, quando você concilia uma discriminação, uma falta de educação, questões culturais do nosso país, com a necessidade de lucro e a visão de que a pessoa com deficiência trará uma despesa para ele, aí você tem um pacote completo, né, para a dificuldade de inclusão desse segmento. Agora, existem parâmetros, ou seja, um limite de deficiência em que o trabalhador não vai se encaixar em algum momento? Existem esses parâmetros na lei? Então, o conceito de pessoa com deficiência, ele hoje é muito mais amplo do que há tempos atrás. A pessoa com deficiência, até pouco tempo no nosso país e no mundo, era considerada uma pessoa doente, incapaz. Deficiência era doença, né? Era incapacidade. Nos últimos anos, especialmente depois da Convenção da ONU em 2006 e agora, mais recentemente, da nossa Lei Brasileira de Inclusão, o conceito de deficiência, ele desvincula a deficiência da doença e desvincula a deficiência de uma incapacidade da pessoa. Transforma a deficiência num fenômeno social, que é o quê? Que alia os impedimentos que estão na pessoa interagindo com as barreiras que ela encontra naquela sociedade, né? Então, para te dar um exemplo, uma coisa é um cadeirante numa favela, numa comunidade no Rio de Janeiro, que precisa subir morro, descer morro para trabalhar, que não tem transporte, que não teve educação, que cuida de irmãos menores para a mãe poder trabalhar. Esse é um cadeirante. Esse é uma pessoa com deficiência. Um cadeirante com um carro adaptado, de uma boa família, que tem toda a estrutura, que teve cuidador a vida inteira, que fez cursos de idiomas, ele vai ser tratado hoje pela nossa legislação
com uma pessoa com deficiência, mas de uma forma bem diferente. Porque o impedimento dele, a cadeira de rodas, interagindo com o meio em que ele vive, não traz tantos impedimentos quanto aquele outro exemplo que eu dei. Tá? Então, a pessoa com deficiência hoje, o empregador, pela cota, o conceito é mais restrito. O legislador, lá em 91, quando ele criou a cota, ele queria empregar que pessoas? As pessoas que precisam deixar de ser invisíveis socialmente. Tá? Então, a cota hoje, para fins de trabalho, de inserção no trabalho, o conceito de pessoa com deficiência é aquela que vai ter impedimentos e barreiras que dificultam ou, às vezes, que até inviabilizam o seu acesso ao trabalho, se a cota não existisse. Então, para te dar mais um exemplo, uma pessoa com uma deficiência auditiva leve, e eu tenho uma, estou aqui, estou trabalhando, não preciso de cota. Eu tenho uma perda auditiva num dos ouvidos, mas não necessito aparelho, não prejudica a minha comunicação social, ou seja, eu tenho um impedimento meu, mas eu não encontro barreiras nessa sociedade para esse impedimento. Eu não entro no conceito de pessoa com deficiência para uma cota. Não vou me qualificar para uma cota. Entendeu? Antônia, quando os empresários vão buscar esse tipo de profissional, né, eles colocam algum tipo de parâmetro? Eu quero assim, eu quero assado, como é que é? Depende muitas vezes do tipo de vaga que ele tem, não é? Porque dependendo da vaga pode ser que determinada deficiência não seja mais adequada. Mas assim, de um modo geral, nós que trabalhamos com formação profissional, né, com diversas áreas para o comércio, o que a gente considera? A formação técnica e também a formação comportamental. Até porque nós estamos tratando são pessoas, né, que tem sim um adjetivo, mas são pessoas. Então a cota, eu vejo, ela é importante para a entrada dessa pessoa no mercado de trabalho. Mas quem vai garantir a sua empregabilidade é a própria pessoa. E como que ela vai garantir a sua empregabilidade? Com um bom conhecimento técnico e com um comportamento adequado ao mundo do trabalho. É isso que vai garantir o seu sucesso profissional. Então é isso que os empresários buscam. Quando eles buscam alguém, inclusive nós temos no Senac o Banco de Oportunidades, que são alunos nossos, alunos egressos que se cadastram e os empresários nos encaminham vagas, né, para que a gente possa encaminhar alunos já formados diretamente para a sua empresa. O que eles querem? Pessoas com bom conhecimento técnico e que tenham realmente um comportamento adequado ao mundo do trabalho, que tenham proatividade, que sejam pessoas ativas, que sejam pessoas que querem colaborar para o desenvolvimento da empresa. É isso que eles querem. Vou pedir uma licença para você, Antônia Rodrigues, Renato Coelho, para a gente fazer um rápido intervalo aqui no fórum. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Fórum. Hoje o assunto é o mercado de trabalho voltado a pessoas com deficiência. Eu já começo direto perguntando a Renata se o trabalhador com deficiência ele tem direito a uma jornada especial. O trabalhador com deficiência ele vai necessitar de adaptações da empresa, que a gente chama de adaptações razoáveis, para se inserir, para se manter na empresa trabalhando, assim como qualquer outra pessoa, né? Dependendo da deficiência, ela precisa se ausentar do trabalho, por exemplo, para fazer hemodiálise, para fazer um tratamento algumas vezes por semana. Então, por conta disso, nesse caso específico, ela vai possuir, sim, alguns benefícios, né? Uma redução de jornada de trabalho, se for demonstrado que uma jornada integral pode agravar a sua deficiência ou alguma condição que ela possua. Mas, veja, não há uma regra geral. Tá? A lei não diz a pessoa com deficiência tem direito à redução de jornada. Aí vai ser avaliado cada caso, cada deficiência e se adaptar àquele ambiente de trabalho, não só a jornada, o peso que carrega, o horário de trabalho, tá? Tudo isso pode ser adaptado com relação à deficiência, mas em casos específicos. A única lei geral que existe, falando de redução de jornada, é para o serviço público, a chamada Lei Romário, que veio no fim do ano passado, que atinge trabalhador com deficiência ou pais ou mães irresponsáveis por pessoas com deficiência. E aí sim é garantido genericamente ao servidor, ou seja, não precisa avaliar caso a caso, uma redução de jornada. Vamos dar um serviço importante aqui também, Antônia, que é o seguinte: existem programas de capacitação profissional específico para a pessoa com deficiência?
Pode ser feito, né? Pode ser desenvolvido turmas específicas para atender determinados tipos de deficiência, mas na maioria a gente prefere trabalhar com os alunos integrados, ou seja, juntos, né, numa turma que a gente chama regular, numa turma comum. Por quê? Porque com isso você está trabalhando a inclusão desse aluno, tá certo? Você não está segregando. Né, você traz esse aluno para o convívio, os demais alunos também aprendem, crescem, se desenvolvem muito humanamente com a presença desses outros alunos. A pessoa com deficiência, ela pode ser aprendiz? Pode, na verdade, hoje o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho tem, inclusive, recomendado, né, diante das justificativas que as empresas apresentam para o não cumprimento da cota, a justificativa número 1 sempre é: não encontramos pessoas com deficiência qualificadas. A solução justamente é a aprendizagem, né? A empresa recolhe, por exemplo, contribuições para o SENAC, para o SESI, para o SENAI, para o SESC, para o Sistema S. Ela recolhe obrigatoriamente, por conta da sua função econômica. Ela tem, então, todo o direito em aproximar desse órgão do Sistema S e exigir, né, um convênio, uma parceria para instituir aprendizagem na sua empresa, para contratar as pessoas com deficiência por esse sistema. Ou seja, não tenho pessoas com deficiência qualificadas, faço uma parceria com o Sistema S ou com uma universidade, com uma organização do setor, instituo um sistema em que eu vou treinar as pessoas com deficiência para trabalhar na minha empresa e vou contratá-las. O contrato de aprendizagem, ele tem uma limitação até 24 anos. Para a pessoa com deficiência, essa limitação não existe, justamente porque a lei e os órgãos querem estimular o ingresso da pessoa com deficiência por meio da aprendizagem. É uma forma dela se adaptar aos poucos àquele ambiente, ela receber treinamento. A empresa tem tempo de adaptar seu espaço e as suas rotinas. Todo mundo ganha, a empresa preenche a cota, que também é uma obrigação, ela tem que preencher uma cota de aprendizes. Ao final do processo de aprendizagem, 1 ano, 2 anos, essa pessoa com deficiência totalmente adaptada é inserida como empregado e passa, então, a computar na cota de pessoa com deficiência. A remuneração da pessoa com deficiência deve ser a mesma daquela pessoa, daquele trabalhador que não tem deficiência? Sim, aí a lei prevê a isonomia salarial, né? Mesmo trabalho, mesma função, sim, mesmo salário. Antônia, tem um dado importante aqui que é o seguinte: até 2015, no último levantamento, houve um aumento no número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Naquele ano, foram 403 mil pessoas. 32 mil com algum tipo de deficiência mental. Aí eu te pergunto, isso é um bom número em relação a essa deficiência mental? Como é que é trabalhar com a pessoa com deficiência mental? A gente vê que é uma evolução histórica, não é? Quando a gente percebe esse crescimento, tudo isso vem resultando, a gente vê que resulta de políticas públicas, da própria lei de cotas, desse investimento que houve nos últimos 5 anos em educação profissional. Então, a gente vê que há um investimento e que a gente está colhendo resultados. Trabalhar com pessoas com deficiência mental no ambiente de trabalho também é possível, como já foi dito, não existe limitações. Ao abrir essa vaga, você vai definir o perfil que você necessita. Dentro desse perfil, quando você abre esse perfil, você já vê se aquela pessoa tem condições de desenvolver aquele trabalho. Então, a empresa, quando recebe essa pessoa, ela também precisa fazer esse acolhimento, ou seja, preparar-se, inclusive para superar as suas barreiras atitudinais e incluir realmente essa pessoa no mundo do trabalho. Preparar os demais servidores, isso é um trabalho muito forte que é feito, né, pela parte de recursos humanos, porque o intuito é trazer essa pessoa e fazer com que essa pessoa se sinta parte desse ambiente, independente da limitação que ela tenha. Então, é totalmente possível ter uma pessoa com deficiência mental na sua empresa? Sim. Renata, fazendo um panorama, assim, dando uma olhada geral nessa história toda do mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, você diria que a lei ela tem cumprido bem esse papel de levar essa pessoa com deficiência para o mercado de trabalho de bom tamanho, de boa forma? A lei por si só, ela não cumpre esse papel. A lei estabelece uma obrigação, fixa um percentual, mas ela não traz os meios, né? Então, eu costumo sempre dizer que a lei é estática, né? A sociedade é dinâmica. Então, as coisas mudam. Nós dependemos de fatores como crise econômica ou apogeu econômico, né? Retração de mercado ou não, valorização de salário mínimo ou não, benefícios previdenciários ou não, políticas públicas,
órgãos que vão mexer desde a calçada na rua, tudo interfere na empregabilidade da pessoa com deficiência. O ônibus, o transporte adaptado, o passe livre, a lei não dá conta de toda essa dinâmica da sociedade. Então, ela cria uma obrigação e diz à sociedade, agora façam. Né? E isso é o que a Convenção da ONU diz também, da pessoa com deficiência. É a obrigação do Estado e a obrigação da sociedade incluir a pessoa com deficiência. Então, o Estado faz a lei, tem o seu aparelho estatal, né? Agora, a sociedade ainda não cumpriu o seu papel. Né? A sociedade me inclui nela, né? A família, que é a base da sociedade, falamos há pouco da pessoa com deficiência intelectual, ela é muito difícil de ser empregada porque o estigma dessa pessoa com deficiência intelectual ainda é familiar. Né? A família segrega, a família discrimina. Lei alguma vai dar conta de resolver isso. Né? É um grande avanço a lei. A lei fez 25 anos, ano passado, no ano das Olimpíadas. Né? Eu costumava dizer, a lei ganhou medalha de prata. Né? Mas muito ainda precisa ser feito no dia a dia da família, de como os pais recebem um filho com deficiência, de como a escola recebe, de como o sistema de saúde atende essa pessoa com deficiência. O trabalho é a ponta do iceberg, né? É a ponta de toda essa engrenagem. A inclusão lá no trabalho, cumprir integralmente a lei de cotas, só vai ser possível quando toda essa engrenagem funcionar. Então, a gente precisa de mudanças estruturais ainda. Né? Houve uma evolução, mas muito lenta e muito menor do que deveria ter tido. Houve um levantamento em que as empresas disseram que contratam pessoas com deficiência única e exclusivamente para cumprir a lei. Isso é preocupante. Eu queria colocar essa questão aqui. Quem quer falar? É necessário romper o preconceito. Não é porque você não pode contratar uma pessoa simplesmente para cumprir a lei de cota e deixar essa pessoa num canto, não é, sem uma atividade. Porque dessa forma você não está cumprindo o papel, que é fazer a inclusão dessa pessoa. Ou seja, a pessoa está na empresa, mas ela está segregada. Ela está sem uma atividade, ela inclusive não está conseguindo se sentir útil, né, nessa vida produtiva, porque o trabalho, a gente sabe, o trabalho é um valor social, é por meio dele que cada um de nós consegue desenvolver a sua condição humana e se sentir digno. Esse posicionamento, né, é uma perda também para a empresa, porque a empresa, como já foi falado, ela pensa muito em lucro. E uma pessoa que tem competência de estar desenvolvendo um trabalho, de estar contribuindo positivamente, né, para o crescimento da empresa, não só com o seu trabalho, mas inclusive, eu diria que contagiando positivamente os demais colaboradores, eu vejo que essa empresa ela não está tendo uma visão estratégica quando ela tem uma atitude como essa. Agora parece que é um pouco também um reflexo do que a doutora falou, né? A sociedade. Sim. Quer dizer, ela só reflete as empresas, os empresários, os donos de negócio, parece que só refletem essa visão da sociedade que vem da família, inclusive, né? É que o empresário, ele tem ainda uma responsabilidade maior. Porque a gente fala a responsabilidade social. Na minha família, eu tenho responsabilidade com o meu filho, mas não tenho uma responsabilidade, assim, a educação que eu dou para o meu filho vai repercutir na vida dele e as pessoas com quem ele se relacionar. O empresário ele tem uma responsabilidade social muito grande, isso está na Constituição, né? Porque a propriedade dele tem que ter uma função social e ele tem um poder enorme, porque hoje ele tem nas mãos a maior ferramenta de identidade da pessoa, que é o trabalho. Né? Hoje todo mundo se identifica pelo que faz, pelo que produz. Então, o empregador precisa perceber que o trabalho pode ser utilizado não só para o lucro, para a prestação de serviços, o pagamento de salário ao fim do mês, como para revolucionar, para transformar uma sociedade. Né? Então, uma vez que o empresário se dê conta dessa sua responsabilidade social, quando ele for contratar uma pessoa com deficiência, ele não vai ver a deficiência em primeiro lugar, ele vai ver a pessoa e as habilidades que aquela pessoa possui. Né? Então, nós temos na história da humanidade, né, exemplos de pessoas com deficiência geniais, ainda temos, né? Grandes físicos, grandes matemáticos, grandes professores, né? Jogadores de futebol, né, com autismo. Só que se vê a deficiência, a inaptidão, e se esquece que às vezes até aquela própria inaptidão, como no caso do deficiente visual, vai gerar habilidades e dons que uma pessoa que tem visão completa não consegue. Né? Então, é uma mudança realmente estrutural, é uma mudança de valores, não é uma mudança que a cota vai trazer. Mas esse tipo de fala, né, dos empresários só mostra que a cota é, sim, essencial.
Se não for assim, essas pessoas vão continuar vivendo escondidas, né, invisíveis para o Estado e para a sociedade. Bom, o fórum termina agora. Nós recebemos a especialista em educação profissional, Antônia Rodrigues, e a procuradora do trabalho, Renata Coelho. Você pode voltar a assistir a este programa quantas vezes quiser pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Quer entrar em contato com a nossa produção? Dar uma sugestão também de entrevista? Mande um e-mail para forum@stf.jus.br. Tchau!